Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 7 de abril, né? Vamos aqui para a edição de hoje, né? Hoje, bastante coisa para falar, né? Falar sobre a rodada de ontem, que foi uma rodada mais curta, mas com muito jogo bom. Né? Ontem a gente teve um ótimo Knicks e Hawks, foi jogaço. Spurs e Sixers foi um jogo bem interessante, né? Apesar do Wemby não ter jogado no segundo tempo, o jogo ainda assim foi bom, né? Com vitória de San Antonio no final. Tivemos Denver e Blazers, que foi um puta jogo, né? Uma virada monumental do Denver Nuggets, tirando 17 pontos de desvantagem no quarto período. Aaron Gordon de novo sendo decisivo, o Jokic brilhante. Foi um puta jogo do Denver, que chegou a 9 vitórias seguidas. Então tivemos alguns jogos bem bons. E um outro assunto que a gente vai abordar hoje, contra a minha vontade, diga-se de passagem, mas infelizmente teremos que falar sobre a novela Yannis, né? Porque temos novidades sobre a novela Yannis, sobre a interminável e intragável novela Yannis. A verdade é essa, gente. Eu não aguento mais Yannis Antetokounmpo. Eu nunca achei que eu ia falar essa frase, mas eu tô por aqui com Yannis Antetokounmpo. Não dá mais, gente, desculpa. Eu esgotei a minha cota de Yannis nessa temporada, sabe? Eu preciso de um tempo de desintoxicação de Yannis Antetokounmpo, sabe? Eu preciso que o Yannis tire umas férias, entendeu? Aproveita que a temporada já foi pro ralo. Irmão, pega a sua família, Yannis, vai viajar, entendeu? Vai pra Grécia, curte lá as praias, entendeu? Chega de basquete por agora, Yannis. Sai. Aí, temporada que vem, aí você volta com seus papos de coach, com seu papo ético, com seu papo de eu quero ir embora, mas eu não quero ir embora mal, eu tô comprometido com o Milwaukee, mas eu quero ir embora, me manda embora, pelo amor de Deus, eu quero jogar, NBA, investigue o Bucks, eles não querem me deixar jogar, entendeu? Aí, temporada que vem você volta com esses papos. Por agora eu tô de saco cheio. Eu vou comentar sobre as novidades que saíram, né? O Charania soltou aí um relatório contando alguns bastidores sobre a novela, mas eu torço muito para que essa seja a última vez que eu tenha que falar sobre a questão do Yannis nessa temporada. Eu espero que este momento seja o meu último momento nessa temporada falando sobre a novela Yannis. Porque não dá mais, cara. Tá muito chato, bicho. Tá muito chato. Eu só vou falar porque é notícia e o Swish TV Show é um programa também de notícia, né? É um programa onde eu falo sobre os jogos, mas eu também falo sobre as notícias do dia. Então eu tenho que falar. Mas assim, pelo amor de Deus, cara, não aguento mais. Inclusive, eu já vou começar falando sobre esse relatório que o Charena soltou, pra já tirar isso do caminho e depois focar 100% na rodada, que foi muito mais legal, muito mais interessante do que essa questão do Yannis. Então vamos começar já falando sobre essa parada. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% nas suas compras na Centauro. Então vai lá, cupom SWISH10, que é sucesso. E vamos começar o programa, roda a vinheta. E aí na volta, né, a gente já fala sobre essa parada aí do Yannis. Bora! Vamos lá, cara. O que saiu sobre Yannis Antetokounmpo? O Shams Charania, da ESPN, publicou, nesta bela manhã, um relatório trazendo bastidores sobre essa questão do Yannis e do Bucks, né? Bastidores, né, de informações que ele pegou, de fontes anônimas, né? Sempre fontes anônimas, né? Ninguém tem coragem de se identificar, esse bando de covarde. E aí ele compilou tudo que ele tem de informação e soltou num relatório. E aí, o Coast to Coast, inclusive um abraço pro Coast to Coast,
quase conheci o Coast to Coast no jogo das estrelas do NBB, acabou que não deu certo da gente se esbarrar. Mas um abraço aí pro Caio, gente finíssima, carioca Caio, gente boa pra caramba. Não conheci ele pessoalmente, mas eu já troquei ideia com ele em direct, já gravei, né, um Switch Convida com ele, inclusive Switch Convida em breve voltará, hein? Tivemos aí uma pequena pausa por conta, né, do começo da temporada, mas voltaremos em breve, tá bom? Então fica um abraço aí pro Caio, fica um abraço pro Coast to Coast, que fez aqui, né, o trabalho de tradução dos principais pontos, né, trazidos no relatório do Charani. Aí eu vou lendo aqui e vou comentando com vocês. Vamos lá! Bastidores do Yannis / Bucks. Yannis e o Bucks tinham um acordo verbal e múltiplos apertos de mão com os donos sobre uma troca que deveria ter acontecido na trade deadline. Ou seja, existia sim um acordo de cavalheiros entre o Yannis e o Bucks sobre ele ser trocado. Então o Yannis ele queria ser trocado. Ele queria ser trocado e ele teria falado: ó, Bucks, me manda embora, quero ser trocado na deadline. Tamo fechado? Tamo fechado. Eles apertaram as mãos. Então existiu esse acordo, tá? Yannis e seu agente tentaram múltiplas vezes encerrar o ciclo de forma amigável para ambas as partes. Yannis já tinha dúvidas meses antes da temporada começar sobre a montagem de elenco do Bucks. Yannis teria deixado claro por trás das cenas que era hora de ser trocado porque o Bucks, pela péssima montagem de elenco, não teria mais capital de draft e seus contratos são horríveis para serem trocados, o que é uma realidade. O Milwaukee Bucks tentou sim trocar o Yannis nos últimos meses. Yannis confirma que houveram conversas entre o Bucks e o Knicks, já que o Knicks era o único time que Yannis queria jogar se saísse do Bucks. Então todas aquelas informações que o Charania trouxe, que depois o Yannis veio falar que era mentira e tal, o próprio Doc Rivers veio falar que era mentira, aparentemente eram verdade. De fato, o Yannis queria ser trocado e existia sim conversas avançadas com o New York Knicks. Então, isso era verdade. O Bucks considerou sim aceitar a oferta do Heat, centrado em Kelly Oubre, Tyler Hero, picks de draft e mais jogadores, que era, dadas as ofertas que saíram, né, era a melhor oferta disponível. Né? A oferta do Heat era a melhor. Era a melhor. Então o Bucks considerou sim aceitar. Mas os donos do time bateram o pé para segurar o jogador, avisando ao Heat na manhã do dia 5 de fevereiro, indo contra o aperto de mão com o jogador. Então, segundo o Charania, houve uma quebra no acordo. Existia um acordo de cavalheiros entre Yannis e franquia e o Bucks deu para trás. Né? O Bucks deu para trás. O que deve ter, provavelmente, né, deixado o Yannis meio puto, né? Porque quando você firma um acordo, né, com um time que você é o GOAT do time, você fez o time ser o que é hoje, você deu um título para esse time depois de décadas, né? Você é o motivo desse time ser minimamente relevante. Quando você firma um acordo com esse time, você espera que o acordo seja cumprido pelo que você fez, né? E aí parece que o Bucks cagou pra isso tudo e só falou: Yannis, se não tá assinado, não tem acordo. Meio que o Bucks meteu essa pro Yannis. Ah, a gente apertou a mão. Foda-se, se não tá no papel, a gente não precisa cumprir. Meteu essa, né? Meteu essa, mané. Depois o Bucks voltou atrás e convenceu o Yannis a dar mais uma chance ao time. Fonte anônima do time, abre aspas. Yannis queria lidar com isso profissionalmente, sendo muito direto com a equipe. Essa poderia ter sido uma resolução feliz, mas em vez disso, pode acabar sendo um rompimento desagradável. Mas o problema já começou desde antes. A tensão no Bucks alcançou níveis onde Bob Portis precisou parar um treino no dia 16 de dezembro, um dia depois da derrota de 45 pontos versus Nets. Aí tem as aspas do Bob Portis. É por isso que somos uma merda. Eu tô interpretando o Bob Portis no treino. É por isso que somos uma merda. A gente trata isso aqui como se estivesse tudo bem e não temos senso de urgência. O pico disso teria sido o fatídico jogo das vaias da torcida do Bucks versus Wolves em janeiro. O torcedor que vaiou alega que vaiou o time todo. E Yannis ainda acredita até hoje que as vaias foram pra ele. Porque o Yannis ele é muito sentimental, né? Vaiou o time, ele acha que tá vaiando ele. Aí ele ficou putinho, foi o jogo que ele meteu a vaia pra torcida, né? A torcida tá vaiando o time e ele vaiou a torcida. Uma atitude bem
bem boba do Yannis, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, jogador anônimo. Aquela derrota deixou um clima de funeral. O Bucks continuou comprometido ao Yannis a competir ainda nessa temporada depois da trade deadline, mas aconteceu o óbvio. Jogador anônimo, abre aspas, nós não temos identidade. Jogadores imploraram por ajuda e acertos pontuais no time, mas nada deu certo. Os jogadores... Imagina, né? Toda manhã chegava ali o Bob Portis, o Yannis, batia na porta ali do GM do Bucks, né? Ô, meu querido, tudo bem? Quero atrapalhar, não? Mas dá pra arrumar um jogador de basquete pra jogar com a gente? Porque tem um monte de pedreiro arremessando bola ali na quadra e a gente tava querendo jogar. Tem como arrumar um jogadorzinho pra nós? Se não for incômodo. Né? Acho que as conversas eram mais ou menos essas, né? Você pode arrumar? Não quero atrapalhar. Mas você pode fazer uma ligaçãozinha aqui ou ali, arrumar um jogadorzinho pra nós? Tem como? Acho que a conversa era mais ou menos essa. Dia 1º de março, o Doc Rivers fez uma reunião privada com o time implorando aos jogadores para olharem seu currículo. Palavras do Doc Rivers, abre aspas. Levei aqui... Peraí que eu tenho que interpretar. Levei equipes para os playoffs e para o campeonato que não deveriam. Eu pensei que essa seria uma delas. Ou você está conosco ou contra nós. Se você não está jogando duro, não estamos mais jogando com você. Eu sei tudo o que acontece nesse prédio. Essa é a minha interpretação de Doc Rivers. Então ele tava ali, ó, né? Currículo dele na mão, né? Currículo dele que tá escrito carregado pelo Kevin Garnett em 2008. Isso que tá no currículo do Doc Rivers. Ele tava com isso aqui escrito e falando: eu levei esse time pro playoff! Eu levei! Né? Meio que tentando dar uma carteirada, sendo que ele não tem, né? Sendo que ele não tem gabarito pra dar essa carteirada, né? Mas tudo bem. No jogo seguinte, Kyle Kuzma não jogou por opção técnica pela primeira vez na carreira. Essa foi apenas uma das múltiplas rachaduras no vestiário. Doc e os jogadores não têm química e o ambiente está horrível. Nossa, quem diria, né? Quem diria que o vestiário do Bucks tá mal, hein? Tá ruim, quem diria? Doc e seu staff teriam chamado Ray Rollins e Kevin Porter Jr. de egoístas múltiplas vezes na temporada. Esses dois, que não ironicamente, são os únicos, além do Yannis, que estão jogando alguma coisa, né? Especialmente o Ray Rollins. E, obviamente, Doc Rivers vai arrumar problema com os caras que estão jogando, né? Isso que é o foda. Isso que é o foda. Doc chamou a atenção publicamente dos dois no vestiário no intuito de tornar eles melhores, empoderarem eles. Olha o Doc, hein? Querendo empoderar seus jogadores. Olha que coisa linda. Mas foram palavras duras antes de um jogo que resultou em derrota e uma reunião de apenas jogadores, né? O Doc Rivers meteu o famoso perninho mascaradinho, né? Chamou o Ray Rollins de mascaradinho. Tem jeito. Ingrato, chamou de ingrato. Onde Yannis não esteve presente porque foi embora no intervalo. Kyle Kuzma tentou confortar os dois armadores, dizendo pra não levar as palavras pro coração. Ô, galera, ele falou por falar, gente. Ele falou por falar. Ele tá velho, vai tá caduco. Não leva em consideração. O Kyle Kuzma confortando os caras. Kuzma não jogou no jogo seguinte, assim que o Doc descobriu que ele conversou com os armadores. Pô, o Doc Rivers, eu acho... Gente, eu não quero me precipitar. Mas eu acho que o Doc Rivers não gosta do Kyle Kuzma. Posso estar me precipitando aqui. Mas eu acho que o Doc Rivers não curte tanto o Kyle Kuzma, hein? Não sei, só especulação. Yannis declara que está apto a jogar desde 17 de março, mas a equipe não liberou. Múltiplas fontes confirmam que Yannis perdeu um bônus financeiro grande da Nike por não ter chegado à marca de 41 jogos na temporada. Não tá explicado. Por isso que ele quer jogar. Tá. E eu achando que era porque ele tinha muito amor ao jogo, né? Entendi. Então ele tem um bônus da Nike pra jogar 41 jogos, né? Entendi, Yannis. Entendi. Olha aí o Mr. Ethical, né? Olha o nosso querido senhor ético aí, né? O amor ao jogo. Eu amo muito o jogo, eu quero jogar, eu preciso jogar porque eu amo muito o jogo. Deve ser sim.
Deve ser pelo amor ao jogo, sim. Hoje, Giannis é visto como uma figura distante no time, como alguém que não quer mais estar lá. Nossa, jura que o Giannis não quer estar no Bucks? Mentira, ele sempre fala que quer estar lá. Como é que ele não quer? O Bucks não vence uma série de playoffs desde 2022. Isso aqui é loucura, tá? Está indo para a loteria pela primeira vez desde 2016. E uma fonte do time afirma, abre aspas, quando o seu melhor jogador está com um pé dentro e outro fora, você não vai vencer, né? Fonte ESPN e Jamal Collier. Jamal Collier. Bom, é isso, gente. Esses são os bastidores de toda a novela. A real, galera, é o que eu venho falando há meses, mano. Isso aqui seria facilmente resolvido, se o Giannis chegasse numa entrevista, pegasse o microfone, tá, e falasse: quero ser trocado. Com essas 3 palavrinhas, o Giannis resolveria essa questão. É só ele chegar e falar: quero ser trocado. Acabou! Acabou! Só que, pra ele manter a aparência de herói, de bom moço, né? De jogador que não pede troca, ele fica nessa punheta. Entendeu? Assim, Luiz, mas coitado do Giannis, o Bucks sacaneou o Giannis. O Bucks tinha um acordo e não cumpriu. Beleza, é chato, né? Meio chato. Você firmar um acordo com o maior jogador da história da sua franquia e não cumprir. É meio chato. Mas assim, se isso tivesse incomodado tanto o Giannis, se ele quisesse tanto mesmo resolver essa questão, ele pegava a porra do microfone e pedia troca. Mas ele não quer sair mal. Ele não quer ser vilão, tadinho. Tadinho. Oh, meu Deus. Ele não quer ser vilão. Tadinho do Giannis, gente. Não quer ser vilão, não. Não quer. Pega a porra do microfone e vai embora, Giannis. Fala que quer ir embora, bicho. No outro dia você é trocado. Giannis. Eu te garanto. Entendeu? Mas aí não. Aí ele fica nessa punheta. Aí agora ele tá querendo causar, né? NBA, investigue o Bucks. Eles não querem me deixar jogar. Investiguem! Agora ele tá putinho. Irmão, é foda, cara. Eu realmente tô muito de saco cheio do Giannis, mano. Essa é a verdade, cara. O que me deixa feliz é que ele não tá no meu time. Entendeu? Porque se é um cara do meu time ficando a temporada inteira nessa punheta, enquanto meu time tá tomando pau pro, New Orleans Pelicans, com Doc Rivers no comando, se eu sou torcedor do Bucks, irmão, a minha sanidade já teria ido pro caralho. Minha sanidade mental já teria ido pro caralho, entendeu? Inclusive, torcedor do Bucks, você tem toda a minha compaixão. Você tem todo o meu apoio, porque, bicho, o que vem sendo torcer pro Bucks nos últimos anos é uma tortura, bicho. É uma tortura. E essa temporada, cara, toda essa punheta do Giannis, assim, se eu, que nem sou torcedor, fiquei puto, fiquei de saco cheio, imagina o torcedor, mano. Imagina o torcedor, né? Mas enfim, tá aí as novidades, né? Como eu já falei, eu não aguento mais falar sobre isso, eu só quero que isso acabe. Só quero que acabe logo essa novela, que o Giannis meta o pé dele e vai pra outro time. Ou se quer ficar mesmo, fique e cala a boca, entendeu? Vamos falar real? Você quer ir embora, Giannis? Pega suas coisinhas, pede troca e vai embora. Vai ser feliz, vai jogar no Lakers, vai jogar no Knicks, vai jogar no Heat, vai jogar em qualquer time. Quer jogar no Oklahoma? Vem pro Oklahoma também. Vem pro Oklahoma, a gente se recebe. A gente te recebe se você quiser. Agora, quer ficar na porra do Bucks? Fica e para de reclamar. Entendeu? Você tem 2 opções, Giannis. Ou você vai embora, ou você fica no Bucks e para de reclamar. Entendeu? Porque, mano, não dá. Não dá mais, entendeu? Então, só quero que isso se resolva logo. Eu não quero mais falar de Giannis Antetokounmpo até o fim dessa temporada. Não quero mais, entendeu? E é isso. Tô de saco cheio mesmo e que se foda. A verdade é essa, que se foda, entendeu?
Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Tá chato já, velho. Sim, não é que tá chato. Tava chato há um mês atrás. Agora tá insuportável. Tá insuportável essa questão. Essa situação, né? Mas enfim. Fica aí o registro sobre as novidades e... Tomara que eu não tenha mais que falar sobre isso, cara. Porque realmente tá... Já deu. Já deu de Giannis Antetokounmpo. Enfim. Passado por essa questão... Vamos agora falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos muito jogo bom, então vamos dar dar a devida atenção aos jogos de ontem. Começando com um jogaço que a gente teve entre Knicks e Hawks, né? Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Jogaço, né? O Hawks tendo, né, de novo o Alexander Walker voando, né? Ele que, na minha opinião... é o Most Improved Player da temporada. É o jogador que mais evoluiu na temporada. Ontem, o cara veio pra 38 pontos, gente. 38 pontos. Uma atuação monumental. 38 ou 36? 36, desculpa. Veio pra 36 pontos. Né? Um jogo incrível. Que quase, né, combinou com a vitória do Hawks. O problema foi que o tal do Jalen Brunson não tava a fim de perder. Né? E aí, o Captain botou a bolinha debaixo do braço ali no clutch, meteu 17 pontos no último quarto, sendo que dos últimos 16 que o Knicks marcou no jogo, todos os 14 vieram dele. Né? Então, assim, foram 17 pontos no quarto período, e dos 17, 14 vieram durante os 16 últimos pontos que o Knicks marcou na partida. Nossa, do jeito que eu tô falando tá muito confuso. Ele marcou 14 dos últimos 16 pontos do Knicks no jogo e 17 pontos no quarto período. Em resumo, ele botou o jogo no bolso no final. De novo, se mostrou um dos jogadores mais clutch da liga e garantiu a virada e a vitória do New York Knicks. 30 pontos, 13 assistências foram os números finais do Jalen Brunson. Números finais na vitória do Knicks por 108-105. Terceira vitória seguida do Nicão e 51 vitórias na temporada. O Knicks que desde que o Brunson chegou, nunca terminou a temporada com menos de 50 vitórias. Isso é o quão impactante o Jalen Brunson é no New York Knicks. Né? Não é à toa que eu já falei várias vezes, e muita gente, muito torcedor do Knicks, corrobora com a mesma opinião do que eu, de que o Jalen Brunson já está no hall de maiores jogadores da história do New York Knicks. Tá? Para mim não tem a menor discussão sobre isso. Para mim, ele só ele só não tá na primeira prateleiraça porque tem o tal do Pat Ewing ali, que é foda. Mas para mim o Jalen Brunson, cara, ele tá logo atrás, assim. Pra mim, o Jalen Brunson, ele já briga por top 3 ídolos da história do Knicks, mano. Pra mim, ele tá nesse patamar. Porque é um cara que tirou o Knicks do buraco, mano. O que era o Knicks antes do Brunson? O que vinha sendo o Knicks antes do Brunson? Uma piada. Era uma piada na liga. Uma piada, velho. Era uma piada. Entendeu? A era Carmelo foi bacana e tal, mas foi uma era fracassada. O Jalen Brunson, ele chega no Knicks e muda. Muda. O Knicks volta a ser um time forte em playoff, volta pra uma final de conferência, entendeu? Tudo com ele ali. Entregando jogos incríveis em pós-temporada, se provando um puta de um playoff performer, entendeu? E aí quando você pega as atitudes do Brunson dentro da franquia, tipo o desconto que ele deu na hora da renovação dele, quantos jogadores teriam aberto mão da grana que o Brunson abriu? Cara, o Brunson abriu mão de muito dinheiro, mano. Ele era um dos jogadores mais valorizados da liga no momento. Poderia pegar o Supermax, mas não. Ele aceitou um corte salarial bizarro. E foi graças a esse corte salarial que o Knicks pôde montar o time que montou. Que pôde pegar Mikal, pôde pegar o OG, pôde pegar Towns. Por conta disso. Por conta desse descontaço que o Jalen Brunson deu. Então, quando você para pra ver
e para analisar tudo que o Brunson fez desde que chegou no Knicks, pra mim, ele já tá no hall de maiores ídolos da história do Knicks. Pra mim, o Brunson, a 11 do Brunson, ela vai ser aposentada. Eu não tenho dúvida alguma de que quando o Jalen Brunson se aposentar, a 11 dele vai ser aposentada no Madison Square Garden, sabe? O que é gigantesco, né? Então, é um jogador incrível que ontem, pela milésima vez desde que chegou no Knicks, resolveu a parada pro Knicks, garantiu a vitória, uma puta virada e um puta jogo do nosso querido Jalen Brunson. Aí na sequência a gente teve Magic e Cavs vencendo sem muitas dificuldades, né? O Magic vencendo o Pistons por 123-107. Excelente jogo de Paulo Banchero, né? Ótimo jogo do Banchero, 31 pontos, 5 rebotes, 3 assistências. 14º jogo de 30 pontos do Banchero na temporada. E a terceira vitória seguida do Orlando Magic. E o Cavs, mesmo tomando 29 bolas de 3 do Grizzlies, o que é o maior número da história da NBA em uma só partida, né? O Grizzlies quebrou o recorde de mais bolas de 3 em um só jogo na história da NBA, foram 29. Só que mesmo o Cavs tomando esse recorde, venceu por 142-126, porque a defesa do Grizzlies inexiste, né? Não existe defesa em Memphis. E aí o Cavs, mesmo tomando 29 bolas de 3, conseguiu vencer por uma margem tranquila. Dennis Schroeder e Evan Mobley foram os destaques, 22 pontos e 11 assistências para o Schroeder, enquanto o Mobley veio para 24 pontos. O Cavs chegando à sua 9ª vitória nos últimos 11 jogos e alcançando a bela marca de 50 vitórias na temporada. Aí nos últimos 2 jogos da rodada, a gente teve o Spurs batendo o Philadelphia 76ers por 115-102. Um jogo onde o Spurs não teve o Wembanyama no segundo tempo, né? O Wemby com problema na costela não jogou o segundo tempo. Só que mesmo sem ele, o Spurs conseguiu vencer, né? Muito graças ao grande jogo de Stephen Castle, né? O Castle ontem meteu um belo triple-double de 19 pontos, 10 rebotes e 13 assistências. No segundo tempo, ele marcou 9 pontos com 6 assistências, né? Fez um puta segundo tempo. E aí, né, com o coletivo bem, com a defesa bem, inclusive o Castle defendendo muito bem o Tyrese Maxey, muito bem, o Spurs conseguiu vencer, conseguiu chegar ao número mágico de 60 vitórias, primeira vez desde 2017 que o Spurs chega a 60 vitórias na temporada, né? Um número impressionante para um time que antes da temporada começar, ninguém colocava como um time de 60 vitórias, né? Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Spurs acreditava no time batendo 60 vitórias, né? Um time que ainda é jovem, um time que está longe ainda do seu prime. Essa versão do Spurs, ela tá longe da melhor versão desse time ainda, tá? O Wemby ainda não tá no seu prime, o Castle não tá no seu prime, Dylan Harper tá no seu primeiro ano na liga. Inclusive, Dylan Harper, o que ele tá jogando é putaria, né? Esses últimos 9, 10 jogos do Dylan Harper são loucura de bons, né? Ontem jogou muito bem também. Então, assim, ninguém esperava essa temporada do Spurs. Então, 60 vitórias, cara, é surreal, mano. É surreal e mostra, né, como que esse time tá muito avançado na sua linha do tempo, né, cara? É impressionante mesmo, timaço. Vem pra brigar forte nesse playoff. Eu vejo muita gente duvidando desse Spurs por conta da falta de experiência em playoff, o que pode sim ser um peso, pode acabar pesando em alguma série. Mas eu, como torcedor do Thunder, que foi vítima desse Spurs, né, várias vezes na temporada, eu não duvido desse time não, cara. Eu não duvido desse time, ainda mais com eles chegando saudáveis. Uma coisa que esse Spurs melhorou muito e que pra mim é um dos pontos que mais me deixam otimistas com o Spurs no playoff é a bola de 3, né, cara? Né? Um dos pontos negativos que o Spurs vinha tendo na temporada, até ali mais ou menos o Natal,
eram as bolas de 3. Era um time que tinha dificuldades com as bolas de 3. A bola de 3 não caía, né? O espaçamento do Spurs era meio, né? Desde o Natal, cara, o Spurs virou outro time, mano. Hoje o Spurs é um time muito perigoso no perímetro. Né? Pega o jogo contra Denver, por exemplo. Foi uma puta trocação de bolas de 3, especialmente ali no começo do jogo. Hoje, cara, você trocar de 3 com o Spurs é mau negócio pra você. Porque o Spurs vai ganhar na trocação. E na defesa vai te engolir. Na defesa vai te engolir, entendeu? Porque tem ali no garrafão a porra de um alienígena de 3 metros, cara. E no perímetro tem um pitbull ali no Stephen Castle. Então, essa melhora nas bolas de 3 do Spurs, junto, né, de um Embiid saudável e o resto do time saudável, cara, me deixa muito confortável em apostar nesse time chegando longe, entendeu? Eu acho que o Spurs hoje é um time que pode tranquilamente sonhar com o final de conferência. Vai chegar na final de conferência? Não sei, porque o chaveamento é cruel. Tipo, a gente pode ter um Spurs e Denver se enfrentando numa semi de conferência, né? É um duelo difícil para San Antonio. Mas eu não duvido do Spurs chegar. Não duvido, cara. Né? Então, eu entendo as desconfianças por conta da idade do time e da falta de experiência, eu entendo. Mas eu acho que time bom é time bom, mano. Independente da idade, independente da experiência, pra mim o melhor time ganha. Você pode ser jovem, beleza. Se você jogar melhor do que o adversário, você vai ganhar. Entendeu? Na maioria das vezes. Então, eu não me preocupa tanto essa questão da idade do Spurs como preocupa muita gente. Eu vejo muita gente falando, não. O Spurs, quando chegar no playoff, vai sentir. E eu não apostaria nisso não, tá? Eu não apostaria nisso não. Essa molecada tá muito boa, os moleques estão muito maduros, né? Castle, Embiid, olha a maturidade desses caras jogando, mano. O próprio Dylan Harper. Se eu não soubesse que ele é calouro, eu nunca falaria que o Dylan Harper tá no primeiro ano dele na liga. Parece que o moleque tá há 5, 6 anos já na NBA, sabe? E aí você tem um Keldon Johnson jogando pra caralho, candidataço a Six Man of the Year. Então, assim, eu não duvido desse Spurs chegando longe, não, cara. Não duvido, entendeu? 60 vitórias, mano. Nesse Oeste. É loucura, velho. É loucura. Então, não duvido desse time. Vamos ver, né? Essa questão do Wembanyama, essa lesão dele na costela. Vamos ver se é grave, se vai tirar ele de mais algum jogo. Ele que não pode perder mais nenhum jogo, né? Senão ele perde a elegibilidade dele pra qualquer prêmio, ao NBA e tal. Então, tomara que o Embiid não desfalque San Antonio nos próximos jogos. Nem que seja pra jogar 10 minutinhos, mano. Bota ele... não, na verdade ele tem que jogar, acho que 16 no mínimo, né? Enfim, bota ele pra jogar 16 minutinhos só pra ele não perder a elegibilidade, mano. Porque, pô, não existe a gente terminar uma temporada dessa com o Wembanyama, Luka, Cade, Anthony Edwards, todos esses caras inelegíveis. Sabe, a gente terminar a temporada com um All-NBA sem ter esses 4 é surreal. 3 desses já não vão estar, né? Luka, Edwards e Cade não vão estar no All-NBA. Se o Embiid não tiver, cara, porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, tomara que não seja nada grave, tomara que o ETzão volte já, né? Pro próximo jogo, nem que seja, igual eu falei, nem que seja pra jogar 16 minutinhos só pra garantir a elegibilidade dele. Enfim, pra terminar, a gente teve o melhor jogo da rodada, né, que foi Denver e Blazers. Eu acho que dá pra dizer tranquilamente que foi o melhor jogo. Um jogo que o Blazers chegou a liderar por 17 no quarto período, né? Uma chuva de bolas de 3, uma coisa impressionante o que o Blazers matou de bolas de 3 ontem. Mas a gente tá falando de Denver, né? A gente tá falando de Denver, um Denver que vive seu melhor momento na temporada, né? Um Denver que tá quase saudável, né? Tá quase com todo mundo disponível. Um Denver que tá quente. E um Denver que tem o melhor jogador de basquete do planeta. E aí, bichão, mesmo você tendo 17 de vantagem no quarto período, você não pode vacilar com esse time. O Blazers vacilou
e Denver puniu. Né? Denver conseguiu tirar 17 pontos de desvantagem no último quarto. 17, né? O Aaron Gordon destruindo no clutch, matando bola decisiva em cima de bola decisiva, uma coisa impressionante o Aaron Gordon. Inclusive, cara, o impacto que o Aaron Gordon tem nesse Nuggets é um negócio assim... Cara, eu peguei até aqui os números, mano. Denver Nuggets com Aaron Gordon na temporada, 74% de aproveitamento. Sem ele, o aproveitamento cai pra 56%. É inacreditável, né, mano? Assim, a diferença que esse cara faz no time é bizarra. E aí, quando você junta ele com o Jokic, né, eu falo muito, né, sobre o impacto da dupla Jokic e Murray, que pra mim é a melhor dupla da liga. Mas a dupla Jokic e Aaron Gordon, mano, o que esses dois são capazes de fazer, o que esses dois são capazes de mudar jogo, é uma coisa também impressionante. Assim, o Aaron Gordon, ele... Sempre falo, mano, o Aaron Gordon, ele nasceu pra jogar com o Jokic. Nasceu. Assim, o fit dele com o Jokic é uma coisa impressionante. E aí ontem, os dois botaram o jogo nas costas e resolveram a brincadeira, né? Tiraram os 17 de desvantagem no quarto período. Quase que o Jokic ganhou o jogo ali no final, né? Mas a bola, né, temou em não cair ali na última tentativa dele. O jogo foi para prorrogação e aí sim, na prorrogação, o Denver venceu, garantiu a sua 9ª vitória seguida, 137-132, 51 vitórias na temporada e Denver Nuggets é o novo dono da Seed 3 do Oeste, né? Em meio a todo o desastre em Los Angeles, né, com as lesões do Luke e do Reeves, o Denver assume o 3º lugar e vai ser difícil tirar eles de lá, né? Até porque o Lakers não vai ter Luke e Reeves pelo resto da regular e hoje contra o Thunder, LeBron não joga. Então assim, a chance do Lakers tomar uma sapecada hoje é muito grande, né? E aí a diferença para Denver vai subir ainda mais. Houston também tá chegando, tá com 6 vitórias seguidas. Então, situação pro Lakers tá bem complicada, enquanto pro Denver tá muito boa, né? Time em ascensão, crescendo no melhor momento possível, né? Chegando nos playoffs, crescendo de produção, time funcionando, time ficando saudável, Aaron Gordon aí voando. Irmão, olho nesse Denver, tá? O playoff do Oeste, gente, vai ser assim. Vai ser uma briga de foice surreal, né? Você tem o Denver chegando quente, você tem Houston chegando quente, você tem OKC Spurs voando a temporada inteira. Você tem o Phoenix Suns aí no play-in, que pode aprontar. Você tem o Clippers com o Kawhi jogando o melhor basquete da vida. Você tem o Warriors com o Curry de volta. Você tem o Blazers com o Thiago Splitter. Mano, olha esse time, cara. Olha esse time. Olha esses times. Olha esses confrontos. Olha o que a gente vai ter nesse Oeste, cara. O Leste também vai ser loucura, tá? Eu acho que o playoff do Leste também vai ser incrível. Mas no Oeste, cara, o nível é muito alto, mano. O sarrafo é muito alto, bicho. Entendeu? O que vai deixar o playoff do Oeste um pouco abaixo é o Lakers sem Luke Reeves, né? Aí o nível cai muito. Mas assim, Minnesota tem que ver o Anthony Edwards, né? Tem que ver se o Anthony Edwards vai tá bem pro playoff. Mas assim, Thunder, Spurs, Denver... Mano, vai ser doideira, cara. Vai ser doideira. Enfim, vitóriazaça de Denver, resultadaço, né? Contexto difícil, viradaça, jogaço. Aaron Gordon, né? Herói da noite, né? Mais uma vez sendo herói, metendo seus 23 pontos, né? Matando 3 bolas de 3 no último quarto e prorrogação, destruindo. Nikola Jokic fazendo coisas de Jokic, 35 pontos, 14 rebotes, 3 assistências, com 5 roubos de bola e 2 tocos. Cara, ele é um absurdo, mano. O Jokic, que nessa sequência de 9 vitórias seguidas do Denver, tá com média de 26,4 pontos, 14,3 rebotes, 13 assistências, 1,2 steal, 0,8 tocos, com 62% de true shooting. Irmão, o Jokic, ele é bizarro, né? Infelizmente, pra ele, né? A narrativa pra ele ganhar o MVP não é tão forte, né? Quanto
a do Shea e do Embi, mas em números, o Jokic ele tá jogando como MVP. Essa é a real. Se fosse em outro ano, o Jokic ganharia o MVP, tranquilamente. Tranquilamente ele ganharia. É que nesse ano, realmente, Shea e o Embi têm narrativas mais fortes do que o Jokic. E o MVP é sobre narrativa também, gente. É sobre narrativa. Então o Jokic não deve ganhar o MVP, mas assim, a temporada dele é de MVP. Inclusive, muita gente fala, e eu não discordo, que essa talvez seja a melhor temporada da carreira do Jokic, em números. Em números, em atuações. Eu ainda acho que o Jokic do ano passado foi melhor do que o Jokic desse ano. Eu acho, tá? Mas é muito válido achar o Jokic desse ano melhor até. Porque realmente, cara, olha o que ele tá jogando, mano. E o brabo do Jokic é que em todo jogo grande, ele brilha, sabe? Jogo contra San Antonio, duelo contra o Embanyama, o Spurs voando. Olha o que o Jokic fez, jogou pra caralho. Natal contra Minnesota, prime time, o jogaço que ele fez. Pra mim ainda foi a melhor atuação individual da temporada, tá? Pra mim a atuação do Jokic naquele jogo de Natal foi a melhor atuação de jogador no ano. Contra o KC, o Shea roubou a cena. O Shea fez um jogo incrível, decidiu ali game winner. Mas o Jokic jogou pra caralho também. Então o Jokic ele é um cara, mano, que, velho, assim, ele é isso aí, mano. Ele é essa porra aí, entendeu? Ele é surreal, mano. Ele é surreal. E falando com, né, experiência própria, enfrentar esse filho da mãe no playoff, ter que torcer contra esse filho da mãe no playoff, é uma das piores experiências possíveis, cara. Porque ele faz isso aí. É um cara que chega o clutch time, empilha a decisão certa em cima de decisão certa. É um cara que não erra no clutch. Ainda mais tendo, né, o Aaron Gordon ali do lado, que o que o Aaron Gordon facilita a vida do Jokic e deixa as coisas mais fáceis é bizarro. Aí você junta com o Jamal Murray, com o Cam Johnson esquentando, né, chegando perto do playoff, Peyton Watson voltando de lesão, Christian Brown. É um timaço, cara. Denver é um puta time e vai dar trabalho pra caralho, mano. Vai dar trabalho pra caralho aqui no playoff. Enquanto aparece aqui uma propaganda, né, tanto quanto, né, exótica, né? Meu Deus do céu. Enfim, é isso, gente. É isso. Obrigado a todos aí pela audiência nessa terça-feira. Hoje teremos cobertura da rodada, né? Hoje teremos alguns jogos bem bons. Celtics e Hornets vai ser maior jogão. Thunder e Lakers, né? Não vai ser um jogo tão bom porque LeBron não joga, nem Luke Reeves. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Será que o Leicão vai aprontar hoje? Com o Jake LaRavia no comando? Vamos ver. Então teremos cobertura da rodada. A gente se vê mais tarde. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande beijo e tchau.